Eu estava navegando no YouTube esses dias, quando me apareceu esse vídeo aqui, do canal Escolhi Ser Rico, do Pedro, falando sobre investir, trazendo uma reflexão que ele só pensava em investir, que ele não queria saber de outra coisa, que acabou atrapalhando a vida pessoal dele. Eu comecei a ver só o comecinho do vídeo. E vamos ver Aí aí. depois eu pensei, não, vou deixar pra assistir com o pessoal e vamos assistir juntos aqui e tirar uma reflexão de tudo isso também, né, Renan? Exato, que nós somos totalmente a favor de que você invista seu dinheiro, né? E aí teremos uma reflexão aí do Pedro. Então vamos lá, vamos ver juntos aqui o que ele tá falando. Se você quiser ver o vídeo completo aí, ó, canal Escolhi Ser Rico. Eu parei de realizar sonhos, né? Eu fiquei tão focado, mas tão focado em juntar dinheiro, em trabalhar, juntar dinheiro, investir, trabalhar, juntar dinheiro e investir, que eu parei de comprar as coisas. Eu não queria mais comprar carro, eu não queria mais comprar casa, eu não queria mais... Eu vivia para trabalhar, ganhar dinheiro, poupar o dinheiro e investir. E aí, esse poupar o dinheiro ficou tão bitolado na minha cabeça, mas tão bitolado na minha cabeça, que eu comecei a cortar tudo. Eu praticamente não vivia, não saía, não... O que eu vejo dessa questão que ele falou, não, que eu não sonhava mais em ter carro, em ter casa, que eu queria só ter dinheiro investido. Eu vejo que em um curto período, por exemplo, o cara tá nessa pegada durante 2 anos. Ele nem conseguiria comprar uma casa muitas vezes. Não conseguiria. A maior parte dos brasileiros, que eu queria comprar um carro. Não conseguiria ainda, então eu vejo que ainda faz sentido. Mas depois que ele for começar a cortar tudo, vamos ver, né, Renan? Se Sim. faz sentido ou não. Fazia nada de legal. E aí eu fiquei 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa bitolação, né, trabalhando, juntando dinheiro. Eu não encontrava com os meus amigos, tanto que eu tenho amigos aqui que inclusive eles vão comentar nesse vídeo provando que eles me ligavam e falavam assim, ô Pedrão, vem aqui em casa, vamos fazer um churrasco, coisa simples. Eu tava tão bitolado que eu não ia. Né? Então eu virei aquele mas coisa que... simples aí eu vou ter que falar que coisa simples dá pra fazer. Que se a pessoa fala, amigo, não, vamos nesse bar aqui, aí você vê que é um bar caro, que você vai gastar R$70 num drink, que você vai gastar um dinheiro na porção, aí ele pode falar, não, que eu não vou não. Agora em casa, leva um churrasquinho, leva um fardinho de cerveja, leva aí, linguiça né? ainda, se levar linguiça foi barato ainda, né? Leva linguiça, leva aquela cervejinha lá em Itaipava. Entrou numa bolha, né? Eu não saía porque eu não queria gastar, porque eu achava que eu precisava ficar todo final de semana estudando e não sei o quê. E eu achava que seria errado eu sair. E eu me impressionava com isso. E aí, cara, chegou uma hora que eu obviamente, que isso não é saudável e meu corpo deu pane. Meu mindset deu pane total. E eu fiquei improdutivo. Eu falei, chegou um dia que eu parei e eu falei, cara, por que eu vou... Ó a canequinha do Mickey. Por que eu vou me matar se eu não posso comprar um carro? Se eu não posso morar numa casa melhor? Se eu tenho que... Se tudo se resume a ter um dinheiro aplicado na corretora para me dar um rendimento. Se eu não compro uma roupa melhor? Se eu não faço uma viagem? E aí, cara... Mas aí calma lá, que se ele tá investindo realmente é pra isso. É pra você ter uma renda passiva pra que você invista hoje e aí você tem um rendimento caindo todo mês, aí você consegue realizar o que você quer, comprar roupa, comprar um carro mais pra frente, Exato. trocar de imóvel. O investimento é o meio pro cara atingir os objetivos dele. E realmente... primeiro o trabalho, né? Primeiro o trabalho, aí depois você vai gastar menos do que você ganha, você vai investir pra que no longo prazo você chegue nisso, né? Eu vi que eu não tava tendo liberdade financeira, eu tava sendo escravo do dinheiro. Então, você já parou para pensar se você não está sendo escravo do seu dinheiro? Se você não está sendo escravo desse lifestyle que você acha que muitos youtubers aqui de finanças prega, que nem eles vivem esse lifestyle, né? Falando para você não gaste, não faça, não evolua, não compre, não... Mas só pra complementar, eu vejo que cada um tem a sua percepção, que ele vê que pro caso dele foi prejudicial. O que eu abdiquei lá atrás, eu vejo que foi positivo. Que a gente já tava ganhando dinheiro bacana, a gente não tinha mudado da casa da nossa mãe ainda, dormia no colchão no chão, tava ajudando lá ainda, e eu vejo que eu não teria feito diferente. Eu também não teria feito, não. Que isso possibilitou que já tivesse um bom dinheiro na conta. Depois, obviamente, que a gente não ficou lá pra sempre. A gente se mudou, foi morar primeiramente juntos no imóvel bacana, sempre gastando menos do que nós ganhávamos, segurando o padrão de vida em alguns pontos, mas vivendo bem também. Exato. Vivendo bem e podendo investir. Realize seu sonho, porque você precisa ter o dinheiro na corretora investindo. Será que isso é liberdade financeira ou isso é ser escravo do dinheiro? Eu vou levantar essa reflexão. Na minha concepção, e eu passei por isso, eu posso te falar, eu era escravo do dinheiro. Eu não era, isso daí pra mim não era liberdade financeira.
A liberdade financeira, pessoal, não é você ter o dinheiro na corretora para viver de renda. A liberdade financeira é você ter uma organização financeira para você conseguir viver e investir para o seu futuro, sem deixar de viver o presente. Você vai conseguir viver para o seu futuro, mas vivendo o presente, curtindo momentos com a sua família, né, vivendo a sua vida. É você conseguir ter uma organização para ter reservas e patrimônio de segurança para que, se aconteça algum imprevisto, você ter de onde tirar sem precisar se endividar. Isso é liberdade. É você ter a liberdade de escolha, de, poxa, posso fazer tal coisa ou não quero. Isso é liberdade financeira. Liberdade financeira não é aquela utopia de você olhar e falar assim, eu tenho 3, 5 milhões na corretora e hoje eu vivo com uma renda de 50 mil reais por mês. Cara, isso... Mas eu vejo que isso vai acontecer eventualmente. Porém, para a maior parte das pessoas que investe em algo mais realista, lá na frente, no longuíssimo prazo, né? Não rapidamente chegar nesse patamar, mas realmente eu vejo que tem que viver com a família, tem que viver bons momentos também. E parece que o caso dele era extremo, né? Se nem no churrasquinho ali queria ir no amigo, né? Aí realmente, né? não é liberdade. Porque muitas vezes o cara que chegou nesse patamar, ele ficou tão bitolado que ele não tem liberdade de usar o dinheiro dele. Como a gente já viu relatos de bilionários aqui que andam num carro 2010. Tipo, Ih, será que ele tá falando do Barça? Aí tá Foi falando do alfinetada Barça. pro Barça? Foi, aí foi do Barça. Mas eu vejo que a questão do Barça em específico, a própria Luísa já veio aqui, já comentou que o Barça tomou o primeiro banho quente nos 5 anos de idade. Que ele não vê prazer em várias coisas, então ele não quer comprar um carro de luxo, mas dá pra ver que é um cara que vai viver bem, que vai, ele falou, come o que ele quer, come o filé mignon, viajou o mundo todo. Mas, obviamente que eu não faria igual a ele, mas entendo que por conta da história que ele teve, ele faz dessa forma. Exato. E até mesmo pra chegar nesse patamar de ter, sei lá, 3, 4, 5 bilhões investidos, com certeza, cada, por exemplo, R$1.000 que ele deixou de gastar lá atrás fizeram muita diferença pra ele chegar lá hoje. Às vezes 1.000 virou 10 milhões. Se ele tivesse gastado mais desde o começo, ele não teria chegado onde ele chegou, né? E às vezes não precisaria também, se ele quisesse, né? Mas aí é de cada um. cara, isso pra mim não é você ter liberdade, é você ser escravo do dinheiro. Porque você tem medo de gastar o dinheiro que você tá trabalhando, tá conquistando. Eu acho que a liberdade... Mas no caso do tá Barça, no acho que ele não tem medo, ele não faz questão somente. equilíbrio de você investir pro seu futuro, para você ter uma segurança na hora que você ficar improdutivo na parte de trabalho, porque hoje a gente tem 20, 30, 40, 50 anos, a gente ainda tá produzindo, né? Mas a hora que a gente começar a chegar nos 60, 65, 70... E eu vejo com a galera cuidando mais da saúde hoje em dia, fazendo exercício, alimentação, evolução da própria medicina, é capaz de ter gente chegando aí nos 60 e poucos anos, até 70 e poucos, e trabalhando bacana ainda. Sim. Warren Buffett tá com 94 anos e foi aposentar só agora, não foi? Foi. Se bem que ó, com a medicina atual a gente tá indo muito mais longe, mas vamos colocar, com 60 anos você já não vai ter mais o mesmo pique de 30 anos. Mas não vai ter mesmo. Realmente. E para você trabalhar e para você produzir, vai ser muito mais difícil. Então você vai querer começar a reduzir esse ritmo. Concordo com ele. E aí a liberdade financeira é você ter juntado reservas para a hora que chegar a esse momento, você reduzir o ritmo sem impactar no seu padrão de vida atual. Né? Eu já vi muito idoso trabalhando na Uber, por exemplo. E é porque ele não tem opção, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que gerar essa renda porque ele precisa. Aí deve ter caso e caso, mas eu acredito sim que a maioria é porque precisa mesmo. Né? Pode ter um ou outro que o cara quer trabalhar, quer ocupar a mente, mas acredito que a maioria seja, né? A liberdade financeira que o pessoal prega de você juntar 5, 10 milhões e ficar nessa bitolação e perder a sua vida, né? Hoje em dia eu vejo pessoas perdendo dos 25 aos 40, 45 anos, a pessoa meio que para de viver. A pessoa não troca de carro, não compra uma casa, ou não mora num lugar... Não necessariamente você precisa comprar uma casa, mas você não mora num lugar legal. As pessoas não querem mais nem ter filho, porque vai ter gato. Mas aí eu vejo que depende muito. Na minha visão, a maior parte dos brasileiros não são desse jeito bitolados, que querem investir. A maior parte é que gasta tudo mesmo. Eu acho que o Brasil hoje tá muito mais pro lado de gastar tudo e não ter nenhuma reserva, do que pra esse lado de totalmente bitolado, que não vive nada e somente investe. Mas caso você esteja nesse totalmente bitolado, vale a pena uma reflexão mesmo. Exato. Que tá passando. A pessoa ela fica numa bitolação tão grande de não gastar o dinheiro, que ela para de viver. E aí ela vai chegar com 45 anos, com 50 anos, e ela vai falar, cara, pra que eu fiz tudo isso? Eu acho que Deus foi muito bom comigo, porque ele me acelerou esse processo. Vamos ver. Em poucos anos, eu pude experimentar um pouco disso.
né? E a hora que eu cheguei num patamar que eu comecei eu dei algumas tacadas na minha vida que foram muito boas, né? Na parte de comprar lotes muito baratos, esses lotes valorizaram muito. E aí eu construí casas gastando pouco dinheiro, deu a pandemia, essas casas quadruplicaram de valor. E aí eu dei algumas pequenas sortes, algumas grandes tacadas, né? Em termos de sorte é você fazer o que tem que ser feito e estar preparado para a hora que a oportunidade passar. Mas eu dei sorte, Tá né? certo. Poderia não ter valorizado tanto. E aí eu vendi algumas dessas casas muito valorizadas e eu fiz um dinheiro em 4 anos que talvez a maioria das pessoas demorariam uma vida para fazer. Só que esses 4 anos, né, de 2015 a 2020, 2021, né, 4, 5 anos ou um pouco mais, eu fiquei muito bitolado, cara. Mas muito bitolado mesmo. 2015 até 2021, aí são 5, 6 anos, né? 5, 6, né? Mas eu até parei pra refletir nós mesmos. 2017 a gente não fazia nada. Até porque a gente começou 2017 duro, não tinha nada. Não tinha nada. 2018 não fez nada também. Era só gravando vídeo, trabalhando e tudo mais, não fez nada. Mas nada, uma vez a cada 2 meses ia ver os amigos no barzinho. Nada eu já acho que é demais, mas realmente... Se privou de muita coisa. 95% focado, se privou de muita coisa, mas não o suficiente pra você ficar louco, né? Exato. Quando precisava dar uma esparecida, fazia, isso que eu tô querendo dizer. Mas isso que eu ia comentar, né? Que foi 2017, 2018. Aí 2019 já mudou de apartamento top, já comprou um carrinho. Já. Então, a gente ficou nisso 2 anos. Às vezes o cara fica nessa mesma pegada 10 anos... Aí pode acabar prejudicando um pouco mais dele pensar, por que eu tô fazendo? Sim. Que 2 anos eu vejo que é tranquilo. Isso se o cara teve resultado, que ele vai pensar, se ele não tiver, aí vai ser diferente. Como eu falei pra vocês, eu não tinha carro, fomos morar de aluguel numa casa muito mais simples, não fazia o mercado da forma como eu gostaria. Querendo de mercado, de comer, não deixar de comer nada também. Então eu fiquei tão bitolado, não saí com os meus amigos, eu fiquei tão na bolha, que nem eu falei no começo desse vídeo, que eu falei, cara, pra que eu tô fazendo tudo isso? Então, a minha dica pra vocês é não seja escravo do dinheiro. Se organize financeiramente. É muito importante a gente investir pro nosso futuro, sem dúvida, é extremamente importante a gente investir pro nosso futuro, é extremamente importante nós termos reservas. Mas a diferença entre o antídoto e o veneno tá na dosagem. É verdade. Se você for totalmente irracional com o seu dinheiro hoje, a hora que você chegar lá na aposentadoria, você vai pagar o preço. Se você for extremamente bitolado com o seu dinheiro hoje, você vai até conseguir aposentar, mas o tempo que passou não vai voltar. E você não vai mais conseguir viver as mesmas coisas que você iria viver com 30, com 35, com 40, 45. E aí você vai se arrepender de não ter feito isso lá atrás. E aí você vai pagar caro. E eu vejo que tem que tomar cuidado com esse pensamento. Que pro cara que quer ir pra linha, que ele já é mais voltado pra esse lado de querer gastar tudo, ele ouve isso, não. Porque eu tenho que viver o agora. Sim. Porque eu não vou ter 25 anos mais, nunca mais. Se eu não tiver esse carro agora, vai passar o tempo, quando eu tiver 40 não vai ser a mesma coisa. Aí toma a dívida. Não, que eu quero viajar pro Caribe. Se eu não for agora, com 25 anos, eu não vou poder ir nunca mais com 20 anos. 25 anos, toma a dívida. Tem Então, que realmente. tomar cuidado, é a dose. É a dose, Dos dois lados. Uma coisa que você fala, puta, eu tenho dinheiro hoje e eu não sou feliz. Então eu pude experimentar um pouco dessa sensação, né? E aí eu falei, cara, eu preciso realizar meus sonhos. Foi quando eu, em 2023, comprei o Compass. E vocês não têm noção o quanto que pesou a compra do Compass pra mim. Foi assim, eu tinha acabado de ser internado por causa de, em 2022 eu fui internado por causa de estresse, né, e foi só uma crise de estresse muito forte que eu tive, graças a Deus não foi nada de saúde, nem nada do tipo, não era nenhuma doença grave, mas eu tive um pico de estresse tão grande de viver nessa racionalização e só querer trabalhar e juntar dinheiro, que eu entrei num burnout, digamos assim. Mas dá pra ver que a dose tava afetando ele mesmo. Sim. Se até estresse o cara bateu a crise. E aí em 2023 eu comprei o Compass, né, e era um carro de 200 mil reais que eu falava, cara, eu sou muito burro, eu falo para as pessoas não terem carro, e eu tinha essa crença, né, não, porque como que eu vou aparecer com um carro agora? Mas aí calma lá, que aí ele acabou se perdendo na própria opinião que ele tinha anteriormente, né? E o que eu vejo é o seguinte, a pessoa tem que investir, tem que ter educação financeira, porém pra pessoa que tem dinheiro, que tem a possibilidade de comprar, tem que comprar. Sim. Quando eu comprei o Porsche lá, fiz o Pix, tem até o vídeo fazendo o Pix aí, 500 mil,
eu comprei feliz da vida. Eu não comprei me culpando, não, que eu tô comprando aqui, mas eu não devia estar comprando, sei lá o que. Eu sabia que eu podia, fui lá, comprei e não fiquei me remoendo por dentro. Diferente que se, caso contrário, se você precisasse se endividar pra comprar, aí poderia Aí acontecer. poderia, é. Agora quando você sabe que você já tem o dinheiro, que você investiu, que você trabalhou, e agora tá na hora de você aproveitar também um pouco, e é muito importante que você saiba a hora certa, que muitos acabam achando que é a hora certa, mas não é, né? Mas enfim. E aí você tem que aproveitar de verdade, porque se você tá plantando, e na hora de colher você não tá colhendo, na minha visão está errado também. Ou na hora que o cara tá colhendo, ele fica se culpando, melhor não colher, então. Melhor manter um pouco mais, esperar um pouco mais, até o momento que ele veja que tá mais tranquilo, mas acho que é por conta das falas que ele tinha, que ele tava agindo dessa forma. Burrice financeira. E depois, cara, eu fui estudando, eu fui entendendo, e eu falei, cara, não é burrice financeira. A burrice financeira é você pegar todo o seu capital e comprar um bem, vamos supor, um carro, digamos assim. Ou você parcelar um carro e essa parcela comprometer a sua renda, boa parte da sua renda, você não conseguir mais juntar dinheiro. Mas o que eu vejo é que quem deveria ter culpa, que tá fazendo besteira com o dinheiro, não tem, sente a não culpa. tem. E o cara que às vezes poderia, não sei como, não tem o planejamento financeiro do cara, que realmente poderia, pelo que parece aqui, o cara sente a culpa, né? É o contrário. É o contrário, realmente. Enfim, agora, você tá preparado para comprar esse carro? Esse carro não vai ter um peso tão grande sobre o seu patrimônio, ou a parcela desse carro cabe no seu orçamento. Mas aí a parcela eu já acho que é difícil, né? Porque a parcela você vai pagar uma taxa de juros anual de uns 20, 30%. Aí qualquer situação que eu escuto parcela, eu já vejo que não é interessante, não. Cada um pode ter a tua visão, mas depende, né? Se for pegar uma parcela pra comprar um carro baratinho, o cara tem que se locomover e Aí compra, beleza, aí beleza. Agora pro cara pegar uma parcela Pra comprar um Compass, pra comprar um Compass, melhor pegar o dinheiro que você tem pra dar à vista e pegar um carro mais barato, Sim. né? Você não vai zerar suas reservas, né? Então faz sentido. Você vai continuar tendo dinheiro para investir no seu futuro, faz sentido. E aí eu comecei a entender que o mais importante era o equilíbrio, né? Então eu queria trazer isso para vocês, que eu acho que faz muito sentido, né? Eu passei por esses momentos que eu falei, cara, eu tô muito escravo do dinheiro, mas eu tô muito escravo do dinheiro. E eu preciso trazer esse conteúdo para as pessoas, porque a gente começa a entrar nesse mundo de não, vou viver racionalizado, não, porque eu preciso poupar, porque eu não posso ter carro, porque eu não posso isso. E a gente começa achando legal pra caramba, a gente começa se achando os diferenciados do rolê, né? Seus amigos todos falando de negócio, e você é o único que fala, puta, que cara idiota. Na sua cabeça você pensa assim, nossa, que cara idiota, velho, cara falando de carro, não sei o que, eu tô investindo na bolsa, eu sou fodão, não sei o que. Mas vai chegar uma hora que você fala, você vai estar tão envolto por esse lifestyle, que esse lifestyle vai engolir você realmente e pode fazer graves danos para sua saúde emocional. Então, mais uma vez, a gente tem que ser aquele amigo que chega na roda, pô, eu invisto na bolsa, eu sou controlado financeiramente, eu invisto no meu futuro, que é puta massa, e você trazer seus amigos juntos e seus familiares juntos é um puta tesão, mas a gente não pode deixar esse lifestyle consumir a gente e isso perder a dosagem do antídoto e entrar na dosagem do veneno, né? Então, deixar essa reflexão para vocês, para que vocês, se estiverem indo para uma dosagem do veneno, vocês conseguirem reduzir a dosagem e ficar sempre na dosagem do antídoto, que eu tenho certeza que isso vai fazer vocês se manterem emocionalmente saudáveis aí por muito tempo, beleza? Mas um ponto que eu vejo é o seguinte, que a vida na verdade é um equilíbrio. A vida é um equilíbrio constante do que se ganha e do que se abre mão. Então é o seguinte, o cara tá trabalhando mais que a média, tá gastando menos, tá investindo. Ele tá abrindo mão de uma coisa pra ganhar outra. Mas é aquilo, você não pode ficar num lado muito... Você não pode ficar muito de um lado somente, nem do outro. Muito extremo, muito extremo. Então, e sempre vai ter um arrependimento, isso é muito importante falar. Eu diria o seguinte, que a vida, pra todo mundo, é do eterno arrependido. Todo mundo é eterno arrependido, ou pelo menos a maior parte das pessoas. Então o camarada que foi lá, abriu mão de muita coisa, investiu, aí ele chega nos seus 50 anos com um patrimônio bacana. Aí ele vai ser arrependido porque ele vai pensar, não, que eu deveria ter vivido mais, que eu deveria ter gastado mais, que eu deveria ter comprado o carro que eu tinha vontade, que eu deveria ter viajado, porque o dinheiro ele já tem. E a vida dele já é confortável. Exato, o que ele deixou, o que ele não tem é o restante que eu comentei, e por conta disso ele sente falta do que ele não teve. Agora, se fosse o contrário, ele chegaria lá com seus 50 anos, sem nenhum real no bolso,
teve o carro que queria, viajou pra onde queria, gastou como queria. Aí vai ser arrependido e vai pensar, não, que eu gastei com tudo isso, mas eu nem precisava ter curtido tanto, podia ter pegado mais modesto, podia ter gastado um pouco menos e ter o patrimônio agora. Agora eu não estou mais onde eu queria, não tenho a vida confortável que eu gostaria. Então... Pra tudo, eu vejo que é pra tudo. Por exemplo, eu fui lá, comprei o carro que era SUV. Aí eu ficava pensando, não, que eu gostava mesmo era do coupé pequenininho, que eu gostava mesmo era do esportivo. Aí fui lá, comprei o esportivo, aí eu vendi o SUV. Aí eu ficava pensando, não, mas o SUV ia pra qualquer lugar, esse aqui é baixo. É sempre o arrependido do Renan mesmo. Quando a gente não tinha dinheiro, usava o celular Samsung. Aí era lá, Samsung, e ficava sonhando, não, quando tinha o iPhone vai ser muito bacana, iPhone é muito legal. Aí o Renan usando o iPhone, sei lá, 7, 8 anos, sentiu saudade do Samsung e comprou o Samsung. Mas aí eu vi que o Samsung não era tudo isso mesmo. Então é realmente o eterno arrependimento. Porém, tem que dosar pra chegar em um certo patamar da vida confortável. Mas outro ponto muito importante é o seguinte, que se você ganha muito, mas muito pouco, não vai ter equilíbrio. Não tem, Você vai ter que buscar ganhar mais, meu amigo. Ah, eu trabalho na CLT, na 6x1, eu ganho R$1.500, ganho R$2.000 por mês. Pra você investir, infelizmente, você vai ter que deixar de ir no barzinho, você vai ter que deixar de ir no churrasco, você vai ter que deixar de pedir o iFood 2 vezes por mês. Então aí você vai ter que ganhar mais. Isso serve somente pro cara que já saiu do baixo ali, do básico, e tá ganhando um pouco mais, né? Exato, porque pro cara que ganha muito pouco, já não tem muito luxo. Já não tem. Pra ele poder investir em alguma coisa, tem que cortar o mínimo. E aí invista em você, principalmente, né? Aí fica... O que a galera comenta aqui? Vamos ver. Acho que a galera tá sendo... Aqui, ó, vamos ver um relato. Com 55 anos de idade, já vivia as duas fases. De gastar tudo o que ganhava e da fase de ter muita grana no banco e viver uma vida bem simples. E posso afirmar com toda certeza que ter um bom dinheiro investido te traz uma paz inexplicável. E realmente traz. Traz. Que eu vejo conhecidos que vão lá, vivem gastando tudo que podem. No limite. Não passando vontade nenhuma. E eu vejo que a falta de paz que eles têm, de ficar pensando, nossa, como é que vai ser o mês seguinte? Será que vai entrar? Será que não vai entrar? Eu prefiro viver uma vida muito mais simples e ter a certeza que eu tô tranquilo, Dormir que eu tranquilo. tenho dinheiro investido, que se inclusive eu não quiser, que nem ele comentou aqui, parar de trabalhar e ter o dinheiro de rendimento ali pra pagar as contas, na minha visão é uma paz muito mais satisfatória do que viver gastando e não passando vontade. O mundo dá voltas e o bom emprego de hoje não existe mais. Isso já aconteceu comigo umas 3 vezes de achar que estava tudo tranquilo e ter que me reinventar. E aconteceu recentemente com minha esposa. Ela é contadora e trabalhava em um escritório há mais de 15 anos com um salário de cerca de 7 mil. E tinha mais um cliente de longa data por fora do escritório que recebia mais uns 3 mil. Há uns 7 meses atrás, a mulher desse cliente antigo disse que não precisaria mais dos serviços e lá se foram 3 mil de renda. Esses 30 dias atrás, o escritório perdeu alguns clientes e demitiu minha esposa. E 10 mil a menos no orçamento da casa em menos de um ano. Se não fosse o dinheiro que temos investido, casa própria e orçamento enxutos, que foram conquistados nesses anos vivendo uma vida simples, guardando dinheiro, hoje estaríamos em sérios apuros. Eu digo com toda certeza, não viva no limite. Se você está vivendo hoje no limite, você não tem paz. E é aquilo, ai que eu tô indo comer no restaurantezinho, ai que eu tô comprando roupinha nova, ai que eu tô trocando de celular, ai que eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo aquilo, mas aí você vai ver, se der qualquer merda, você tá lascado, aí ferrou de vez, aí você não vai conseguir ter paz mesmo, não vai dormir. É que pelo que parece, no relato aqui do Pedro, ele vivia realmente no limite de não gastar nada, né? Não Que gastar, ele falou no extremo. que não ia nem no churrasquinho do amigo, né? Sendo que não é bar cara, não é baguncinha cara, não é viagem, balada, não é viagem. Aí realmente eu vejo que essa mensagem tem que ser passada pra pessoas assim como o Pedro. Que é mais pro nosso caso, mas a gente não fica nesse extremo, a gente aproveita também. Tem um equilíbrio bom na minha visão, mas pra maioria dos brasileiros eu digo com tranquilidade, que elas vão levar isso pro lado errado. Elas vão levar isso pro lado errado. E o que eu diria também é que se for ir pra algum extremo, eu prefiro ir pro extremo de não gastar nada e ter o dinheiro de segurança. Porque aí depois, igual ele comentou, que teve uma crise de estresse e tal, o cara tem o dinheiro, ele pode às vezes ficar 6 meses sem fazer nada, se o cara tem o dinheiro. Exato, Agora, se o cara tem a crise de estresse, porque ele tá trabalhando, tá desfrutando, mas tá gastando tudo e dá alguma coisa, aí esse cara não vai ter onde cair. É isso aí, comenta o que você acha, se você tá mais pro lado gastador, se você tá mais pro lado que acaba sendo muquirana, que eu quero saber também, pode mandar aí o teu relato. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.